Bem-vindos a mais um Frente a Frente entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Beja. Hoje temos connosco Jorge Polido Valente, candidato do PS, e Dulce Amaral, candidata da Força Autárquica Independente. Começo por cumprimentá-los. Obrigada por estarem aqui. E quanto à forma como este debate vai decorrer, passo a explicar que tenho alguns temas preparados para vocês. Cada um vai ter cerca de 3 minutos para expor as suas ideias, dar o seu contributo. Depois têm todos hipótese de contra-argumentar. Isto será num tempo de 2 minutos para cada contra-argumentação. Por sorteio, ficou definido que vai ser a doutora Dulce Amaral a arrancar com as declarações. E a primeira questão que tenho tem a ver com a equipa de ambos. Ambos escolheram uma equipa muito jovem, e pode-se dizer que sem muita experiência autárquica, dada também ao facto de serem muito jovens. Sentem que isso pode gerar alguma insegurança, ou sentem que isso, pelo contrário, ainda dá mais força à equipa que está a concorrer a esta presidência de Câmara? Boa tarde. Antes de mais, quero saudar a TV Alentejo por esta iniciativa e agradecer desde já o convite que me foi dirigido. E saudar o Sr. Jorge Polido Valente, aqui a representação do Partido Socialista e candidato também à autarquia. Na pergunta formulada sobre a equipa, pois a equipa foi dada a conhecer desde bastante cedo. Será que é a equipa ideal? Não existem equipas ideais. É possível, tem capacidade, pois eu considero que sim, que tem capacidade. Somos uma equipa maioritariamente feminina, que acho que é já do conhecimento comum, que tem 6 mulheres e 4 homens ao Executivo, portanto 60% são femininas. Quanto à Assembleia, temos uma equipa, são 28 pessoas, 14 homens, 14 mulheres. A lei da paridade foi cumprida religiosamente, porque só obriga a que 33% tenham um sexo diferente. Procurámos que a equipa, deixe passar o termo, mas a única cota da equipa sou eu, que já tenho 56 anos, muito perto de celebrar os 57 anos. Temos uma equipa jovem, com garra, com determinação, que abraçou esta causa, que se reviu no meu projeto e que acreditou em mim, porque isto teve que partir de algum lado, e eu fui realmente a mentora ou a grande impulsionadora deste projeto, como não poderia deixar de o ser. Tenho pessoas oriundas das mais diversas profissões, desde enfermeiros, professores, engenheiros civis, temos 2 engenheiros civis, arquitetos, temos uma administradora hospitalar, temos 3 advogados, tenho um carteiro, tenho uma administrativa para a Assembleia, tenho um pedreiro. Portanto, isto só para dizer, cabeleireiros, empresários, tenho um grande leque de profissões. Mas em relação à segurança ou insegurança que isso pode criar nos eleitores? Não pode, eu acho que traz essa segurança, porque qualquer município, qualquer eleitor se revê, de alguma forma, em alguma das profissões que lá estão, que sabe reivindicar, tem capacidade para reivindicar, porque até conhece in loco as dificuldades de cada uma das profissões. Isso, para mim, considero que seja uma mais-valia. E depois, quanto ao Executivo, é assim. Eu sou cabeça de lista, tenho uma longa experiência na área da saúde, foram 35 anos na área da saúde, tive uma longa experiência na direção, fui chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital José Joaquim Fernandes, que foi uma experiência muito enriquecedora. Tenho uma experiência larga a nível do IGIF, porque pertenci durante 3 anos a um grupo a nível nacional que foi responsável pelo sistema de classificação de doentes, que trabalhámos durante 3 anos no IGIF, foi uma experiência muito enriquecedora, e depois estive nos últimos 4 anos, quando fui para Lisboa já era licenciada em Direito, não podia exercer, os últimos 4 anos estive praticamente ligada à gestão pessoal, fui responsável pela logística do Hospital Santa Maria. O Hospital Santa Maria tem quase 6.000 funcionários do quadro, mais 2.000 funcionários de outras empresas, como a Confor Limpa, a Gertral, a Rank Xerox, que trabalham lá. Portanto, é uma casa em que se movimentam diariamente à volta de 8.000 pessoas.
uma casa com umas características muito próprias, muito grande, ao passo que estamos a falar da autarquia, e embora tenhamos um conselho para gerir e que estas coisas não possam ser comparáveis, mas tem 641 trabalhadores. Quanto ao executivo, pois, se ganharmos, se for essa a vontade dos eleitores, se ganharmos o executivo, pois não vale a pena termos a pretensão de meter os 7 executivos. Isso não é possível para as outras forças partidárias, que temos que respeitar e acreditar que eles também têm uma capacidade e um eleitorado. Eu sou cabeça de lista, sou licenciada em Direito e em Enfermagem, como sabem. O segundo elemento é um miúdo ao pé de mim, 40 anos, pai de 3 filhas, que é empresário. O terceiro elemento é um miúdo muito jovem, de 42 anos, que é um cérebro a nível do arte e design, marketing e informática. Exatamente, vamos ter que passar a palavra. Isto, concluindo, é uma vantagem ser uma equipa jovem. É uma vantagem. E a seguir temos uma administradora hospitalar com 22 anos de experiência hospitalar, que é o quarto elemento, que também é mulher. E depois é assim, a força às mulheres, não é o caso que se diz, que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. As mulheres têm mais sensibilidade para determinadas questões, nomeadamente as questões sociais. Temos de dizer qualquer coisa em prol das mulheres, não é verdade? Exatamente. Dr. Jorge, também com uma equipa bastante jovem, serve como vantagem, como ânimo, ou pode criar alguma insegurança? Antes de mais, boa tarde aqui às pessoas presentes e aos espectadores. Também agradecer novamente o convite e felicitar portanto, a TV Alentejo por esta iniciativa. Portanto, eu queria dizer o seguinte, e vou contrariar, peço desculpa, mas vou contrariar um bocadinho. A nossa equipa é muito jovem, de facto, temos uma média de idades muito baixa, mas temos pessoas com experiência autárquica significativa, ao contrário das outras candidaturas. Portanto, eu próprio fui 2 vezes vereador, fui presidente da Câmara durante 2 mandatos, em Mértola. Portanto, sou técnico municipal do quadro da Câmara de Beja e, portanto, com cargos de chefia durante mais de 10 anos. Tenho uma pós-graduação na área precisamente da administração pública e do desenvolvimento regional. O engenheiro Velez, que é o meu segundo, foi vereador também já, portanto tem uma experiência também significativa nesta área. Depois os outros elementos não têm experiência autárquica, mas têm um perfil técnico adequado. Portanto, quais foram os critérios que nós seguimos para encontrar estes candidatos e formar esta equipa? Portanto, que é uma verdadeira equipa. Desde logo, um perfil pessoal. Tem que ser pessoas, portanto, que tenham reconhecimento na comunidade e que não gerem anticorpos, portanto, não geram anticorpos na comunidade. E, portanto, pessoas com provas dadas em termos de honestidade, em termos de profissionalismo, em termos de competência, em termos de rigor e de isenção. Depois, um outro critério tem a ver com a parte profissional, o perfil profissional. E, portanto, nós identificamos as áreas principais. Portanto, eu sou, digamos, o mais abrangente porque tenho uma formação de base na área da história, mas depois tenho uma experiência profissional que vai desde a cultura ao ambiente, portanto, à gestão autárquica, etc. Depois o engenheiro Velez é mais ligado à área agrícola. Depois temos uma pessoa ligada à gestão, que é fundamental para conseguir, de facto, gerir bem os serviços da Câmara. Temos depois uma outra pessoa ligada à parte da comunicação, que é fundamental conseguir comunicar bem com os munícipes para que a participação deles também seja mais efetiva. Depois temos, na área da engenharia civil, temos 2 pessoas, na área da enfermagem, na área social, portanto, na área comercial. Portanto, temos um leque que abrange todas as áreas temáticas de intervenção da Câmara. Portanto, permite-nos ter, para além deste perfil pessoal, um perfil profissional excelente e, portanto, pessoas portanto, com capacidades e com trabalho feito, apesar de jovens, com muito trabalho feito e trabalho reconhecido em termos da sua competência. Finalmente, temos uma outra vertente do perfil que nós exigimos a todos, é que sejam pessoas muito empenhadas em resolver os problemas dos outros. Não os seus problemas, mas os problemas dos outros. E, portanto, apostamos em pessoas que também têm dado provas disso, de um empenhamento e de uma dinâmica muito grande e, portanto, uma grande dose de voluntariado, digamos, da parte deles. Temos também uma pessoa que é na área da proteção civil, que é uma área muito importante, que está muito descurada na atual Câmara.
E depois, um último vetor, que foi o que menos pesou, se analisarem a composição da lista, isso é patente, foi saber quais eram as simpatias políticas destes elementos. Portanto, muitos deles nem sabia de que área política é que eram quando os convidei. Não me preocupei com isso. E, portanto, é uma lista composta também por muitas mulheres, portanto, ultrapassámos aquilo que é obrigatório pela lei da paridade. E, para além disso, é uma lista com uma grande percentagem de independentes, precisamente porque, como nós dizemos, o nosso partido é Beja, não estamos muito preocupados em saber, tem sido sempre essa a minha forma de atuar, em Mértola foi a mesma coisa, portanto, e mesmo nos serviços por onde passei, em que fui nomeado por confiança política, nunca me preocupei em saber se os chefes de divisão ou os diretores eram da cor A ou da cor B politicamente. O que me interessa é que sejam pessoas competentes, empenhadas e portanto, exigentes com elas próprias e com o seu trabalho. E, portanto, acho que temos a melhor equipa possível e, portanto, pronto, sem desprimor para as outras candidaturas, consideramos que a nossa equipa é aquela que tem melhores condições para fazer um melhor trabalho no próximo mandato e no outro a seguir também, e por aí fora. Doutora Dulce, caso seja eleita, em que situação é que espera encontrar a Câmara? A situação em termos económicos? Económicos, sim. Em termos económicos, tenho algum conhecimento de que não irei encontrar uma situação muito estável, não é? Isso foi um problema que foi aqui debatido há pouco. Eu tive o cuidado de pedir por escrito, em termos formais, filo em termos formais e filo depois também em termos informais, que me fosse facultado o orçamento, em suporte de papel, o orçamento da Câmara, o orçamento deste ano, tal como pedi que me fosse facultado todas as dívidas a fornecedoras e as dívidas à banca de médio e longo prazo. Foi-me dada uma resposta para que eu consultasse o site. O site que eu consultei, que já consultava todos os dias, não estava lá o orçamento de 2008, não estava o 2009, não constava. Então desloquei-me à Câmara até por 3 vezes. Na terceira vez consegui chegar à fala com o Sr. Vereador Caixinha, que a única coisa que me entregou foi o relatório de contas, o relatório de atividades referente ao ano 2008. Valeu a pena eu ler, mas não era isso que eu pretendia referente a 2009. Não me foi de maneira nenhuma dado nenhum suporte de papel sobre as dívidas à banca, que era isso que eu realmente queria saber. Eu percebi-me que haviam dívidas, até pelo que foi pago durante o ano 2008 à banca, à volta de 1 milhão de euros. Não chegou bem, mas à volta de 1 milhão de euros foi paga à banca. Foi-me dado, sim, uma folha com as dívidas a 19 de junho deste ano, em que as faturas em mora, não me foi dado a conhecer as dívidas reais à banca, mas as faturas em mora já ascendiam a 19 de junho deste ano em 4.251.121 euros. E em agosto superavam os 5... não posso falar, foi o Sr. Pires dos Reis que disse aqui há pouco que superava os 5.200.000. Eu não posso, porque o dado que eu tenho foi o que me foi dado pelas mãos do Sr. Vereador Caixinha. Constatada essa difícil situação, sente que sentiu logo desde esse momento que tinha capacidade para resolver e acha que é possível resolver isso, mesmo sim, não numa situação da presidência, mas mesmo que se conseguir ser eleita como vereadora, poder contribuir. Repare, a pessoa está a contribuir, sim, mas repare que o Executivo tem muito mais capacidade para tentar harmonizar tudo com a sua equipa de trabalho, na qual confia. Não quer dizer que não possam confiar em mim ou que eu não possa confiar, por exemplo, no Sr. Jorge Polido Valente, que já deu provas de que sabe gerir. Ou com um outro qualquer que seja eleito. No entanto, quem detiver o Executivo, daí se chamar Executivo, terá muito mais fundo de maneio para poder agilizar as coisas de maneira, a diminuir as despesas correntes, que, como sabemos, também estão muito alteradas, que ainda há bocado também vi mercê. As despesas correntes também aumentaram muito a nível das autarquias, e não só na de Beja, mercê das responsabilidades com a educação, que passaram para a responsabilidade das autarquias, sem haver
uma garantia, sem ser acompanhada de uma verba. E isso traduziu-se num aumento... Foi acompanhado de uma verba, pode ser insuficiente a verba, mas foi acompanhado. Sim, mas uma coisa diminuta. Pelo menos, por aquilo que eu li aqui no relatório, a verba é tão pequena, tão pequenina para aquilo que foi gasto, foram gastos à volta de 2 milhões de euros e a verba era 500 e poucos mil euros. Portanto, vai aumentar as despesas correntes sem se traduzir exatamente nos encargos com o pessoal, que também engloba essa rúbrica. Pronto, pedir então que finalizasse para podermos passar a palavra. Portanto, sinto-me com capacidade, com muita força, determinação, garra, tenho uma equipa à altura para endireitar as finanças da autarquia. Doutor, faço-lhe exatamente a mesma questão. Em que situação é que espera encontrar a Câmara? E no caso de ser eleito, se acredita que não vai haver qualquer força de bloqueio por parte de alguns dos funcionários da Câmara, de forma a que tudo seja resolvido? Sim, sim. Antes de mais, eu gostava de dizer o seguinte, relativamente a esta situação como a outra, há aqui um problema de transparência e de participação relativamente à gestão camarária. Portanto, como acabou de dizer, não há dados reais disponíveis para toda a gente, devia haver, e portanto quem, como a CDU afirma que a gestão deve ser muito transparente e participada, nós perguntamos onde é que estão os dados de 2009, uma vez que no site só estão as informações relativas a 2008. Para além de que, sistematicamente, não fornecem a informação que os elementos da oposição ou o cidadão comum tem direito, pede. Não é? E, portanto, não há aqui qualquer transparência e não há qualquer vontade de disponibilizar dados para que as pessoas possam participar ativamente. Portanto, quando se diz por aí que estão a fazer orçamentos participativos para entrar nesta era da participação, é tudo conversa, portanto, porque deveriam começar por aquilo que até é obrigatório por lei e nem isso está feito. Relativamente à situação financeira da Câmara, o que me preocupa neste momento, sobretudo, são os encargos assumidos com repercussão a posteriori, e não só perante a banca, perante fornecedores, perante os fornecedores também, encargos esses assumidos que nós, muitos deles, ainda desconhecemos, porque têm sido feitos nestes últimos 6 meses, em que a Câmara tem apostado em campanha eleitoral permanente e, portanto, tem gasto verbas que eu considero, pelaquilo que as informações que tenho, são verbas muito significativas, com encargos a serem assumidos posteriormente pela Câmara. Nomeadamente, portanto, há aqui um exemplo claro disso. Estamos a falar dos outdoors, por exemplo, que espalharam aí por toda a cidade, e já vamos na 3ª colagem, portanto é uma autêntica campanha eleitoral a poucos meses das eleições. Gastaram já em moeda antiga, mais de 15 mil contos, dados que conseguimos obter nem sequer diretamente porque não nos fornecem. Não tem o orçamento, são 90 mil euros o orçamento da campanha autárquica da CDU. Não estou a falar da campanha autárquica, estou a falar da despesa da Câmara. A campanha eleitoral feita pela Câmara em benefício da CDU. Atenção, uma coisa que ainda por cima é ilegal. E, portanto, e que nós já denunciámos, mais de 15 mil contos já foram gastos nestas afixações destes outdoors, que inclusive têm fotografias de obras da Administração Central como se fossem da Câmara. Portanto, é um escândalo absoluto. Estes 15 mil contos poderiam ter sido utilizados para fazer, por exemplo, um conjunto de ações que nós tínhamos proposto no Plano Social de Emergência. Mas não, portanto, a CDU-PCP resolveu gastar este dinheiro desta forma, que não sabemos se está pago, provavelmente não está pago. Quem vai ter que pagar é quem ficar na Câmara e, portanto, serei eu com certeza que vou ter esses encargos às minhas costas. A outra questão que me preocupa em termos da situação financeira, portanto, a situação económica geral da Câmara não me preocupa muito. Portanto, os encargos com a dívida, com o endividamento à banca, também não me preocupa muito. Portanto, está dentro daquilo que é possível e que é controlável por parte da Câmara. Agora, preocupa-me isso, sim, muito, a questão da despesa corrente e a situação da tesouraria. Portanto, neste momento, são talvez as situações mais complicadas, porque podem, inclusive, portanto, há um desequilíbrio muito grande entre despesas correntes e receitas correntes, e, portanto, isso pode levar futuramente a um bloqueio dos serviços, à semelhança, por exemplo, do que aconteceu em Lisboa, que é a Câmara não ter dinheiro sequer para aquilo que é o essencial do dia-a-dia, por não ter disponibilidades de tesouraria.
Depois, há aqui um outro aspecto que me preocupa e que tem a ver com a questão de a Câmara ter melhorado a sua situação financeira no primeiro e segundo ano de mandato, até ao terceiro ano ainda se manteve, e agora no último ano, atendendo a que se trata de um ano eleitoral, eliminou todas as regras de racionalização da despesa e de controle da despesa e, portanto, eu temo que ao chegar à Câmara encontre uma situação financeira muito pior do que aquela que nós temos os dados atualmente, não é? Que não imaginamos atualmente com base nos dados que conseguimos apurar. Relativamente aos funcionários, eu estou tranquilo, apesar de, como o Dr. Francisco Santos me apelidou de real desempregado da Câmara, eu sei que todos os outros funcionários da Câmara são pessoas de boa fé, pessoas competentes, pessoas isentas e que percebem que o que está aqui é um interesse público e, portanto, não vão, de certeza, bloquear o funcionamento da Câmara só por serem do partido A ou partido B. Portanto, eu conheço bem os meus colegas, portanto, trabalhei com eles muitos anos, mais de uma dezena de anos. Haverá colegas novos, com certeza, mas sei que as pessoas têm bons princípios e, portanto, são pessoas empenhadas e com certeza que não vão criar problemas a um executivo mais a mais, estando eu, digamos, em certa forma, sou um colega deles e eles sabem que, pela experiência que têm de lidar comigo, que eu não estou ali para fazer política partidária, estou ali para desenvolver o Conselho e a cidade e, portanto, fazer uma política de desenvolvimento, não é? Doutora, não sei se quer comentar algumas destas declarações. A questão seguinte, no seu programa, e nomeadamente numa das entrevistas que deu até à TV Alentejo, disse-nos que ia investir muito no contacto com a população, que era seu objetivo, contactar muito com a população, e já teve a oportunidade de comentar comigo várias coisas. Não foi exatamente isso que eu disse. Disse que, quando há pergunta formulada, tenho a noção do que me disse, a pergunta formulada como iria decorrer a nossa campanha, o que eu lhe disse foi que eu não tenho um partido político por trás para financiar a minha campanha e que o orçamento da minha campanha tem o valor de 14 mil euros, ao passo que a do PS tem o valor de 77.900 euros. Tem, Sr. Doutor? Tenho aqui. Sim, mas a direção da minha questão... não, eu vou mas acabar. Pode terminar. E o que eu disse, que, portanto, os meus outdoors bastam... Era bom, eu gostava de ter esse valor, mas são não tem. pequeninos, têm 1,5 m comparado com os do Dr. Francisco Santos ou do Dr. Jorge Polido Valente ou do PSD, que há aí outdoors com 8 metros de comprimento. Os meus têm 1,5 m. São poucos, não... E depois mandei fazer uns flyers pequeninos e que iria de porta a porta entregar e aproveitar a oportunidade que me está a ser dada agora e que as rádios nos irão facultar e através do jornal para dar a conhecer a nossa proposta e portanto é isso que tenho estado a fazer. Não consegui passar ainda pelas freguesias todas, nem metade, claro. Até porque eu tenho uma atividade também de advogada e que não posso descurar de maneira nenhuma e o tempo tem sido muito pouco, mas tenho procurado ir, já fui pelo menos aí a metade não. Fui para aí a 5 freguesias e a metade deixei todas em meia. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar é se nesse contacto com as populações teve ocasião para passar pelo Parque Nómada e para ter algum contacto direto, nomeadamente com a comunidade cigana, porque aquilo que eu lhe queria perguntar é se acha que a construção desse parque foi uma boa solução para a integração dessa comunidade. Com o Parque Nómada, ainda hoje lá tenho que ir, não por campanha, mas por profissionais. Profissionalmente, tenho lá um e acha que foi uma boa solução? Tenho que me lá deslocar com alguma frequência. De maneira nenhuma. Aquilo é uma espécie de um gueto que ali está. Eu não diria que é uma espécie, é mesmo um gueto. Infelizmente e lamentavelmente é um gueto. É assim. Transformaram-no num gueto. Concordo perfeitamente quando o vereador Miguel Ramalho diz que não é fácil a integração destas pessoas. Não é. Não é, porque nós vamos lá, e eu agora constatei, em termos profissionais, tive que me lá deslocar com alguma frequência, eles zangam-se com o vizinho do lado e, por isso, simplesmente encerram a porta com tijolo e cimento, a porta e as janelas, e abrem com escopo e martelo na rua de lá. Eu constatei isto. No meio das ruas, e não é só um caso, são pelo menos 7 ou 8 casas que estão assim.
Mas quando se fala, quando também o Sr. Vereador diz aquilo que é uma zona verde, com 6 hectares, aquilo é um sequeiro, terra batida, que não há sequer uma árvore, não há dignidade nenhuma, não há condições para aquela gente ali estar. Agora pergunto-me, é fácil a integração deles na comunidade? Não é. Agora, há que criar uma estratégia de maneira a responsabilizá-los por objetivos, que eles só saiam daquele meio em questão, que é degradante, que é degradante. Há lá crianças que andam à escola e que tem que haver uma maneira deles se integrarem. Eles não podem ter só direitos. Eles têm que ter direitos, mas têm que ter obrigações e deveres. E há que planear, porque há autarquias que já o conseguiram e que já conseguiram integrar algumas famílias de etnia cigana, com uma estratégia, através de objetivos que eles têm que cumprir. E assim, acho que íamos no caminho certo. Como está é que não é nada. Dr. Polito Valente, qual é o caminho? Vamos lá ver, eu queria distinguir 2 pontos diferentes. Portanto, a questão da participação da população, e portanto nós temos medidas muito concretas, portanto, que não são retóricas como aquilo que a CDU atualmente faz na Câmara, e que passa pelo seguinte: reunião da Câmara nas freguesias rurais pelo menos uma vez por mês. Portanto, a primeira reunião do mês é feita na cidade, a segunda é feita numa freguesia rural. Eu tenho essa experiência de Mértola e funciona belissimamente. As pessoas comparecem, participam com críticas, com sugestões, com perguntas. Portanto, é uma solução muito eficaz. Depois, uma outra coisa que é a discussão pública de projetos. Quer dizer, não pode continuar a ser tudo decidido no gabinete do Presidente ou do Vereador e, portanto, sem ouvir as pessoas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a questão do Flávio dos Santos é um escândalo. Quer dizer, não foi discutido nada, foi feito um concurso de ideias que foi organizado conforme o Executivo entendeu e agora está há mais de um ano dentro do gabinete ou do Presidente ou do Vereador, ou seja, de quem for, e ninguém sabe o que é que se passa, a população não foi ouvida sobre o que é que quer para aquele espaço da cidade e, portanto, este tipo de coisas não pode acontecer. Os projetos têm que ser discutidos publicamente. E eu fiz essa experiência, mais uma vez, em Mértola e resultou muito bem, porque melhora os projetos e melhora as ideias que nós temos, porque ouvir muito mais pessoas são mais contributos e, portanto, chamam a atenção para determinados problemas que nós não estamos a ver muitas vezes. Um outro instrumento que nós vamos apresentar muito brevemente e que é uma surpresa, que eu já anunciei, que vamos apresentar na nossa sede, é um instrumento de participação direta da população na gestão municipal. Eu não vou aqui desvendar porque é surpresa. Depois, uma outra coisa que é fundamental é o provedor do munícipe. Portanto, nós temos que ter um provedor do munícipe, uma pessoa independente que possa receber os munícipes, possa receber as suas queixas, possa receber as suas sugestões e que depois faça chegar, portanto, essas informações à Câmara para podermos corrigir a trajetória, indo ao encontro daquilo que são os interesses dos munícipes. Depois, há uma outra coisa que é fundamental: o site da internet não pode continuar a ser, para uma capital distrito no século XXI, a vergonha que é. Portanto, que não tem informação, não tem forma de participação, como se disse há bocado, a informação dos principais instrumentos de gestão da Câmara e de controle por parte da população do que está a passar na Câmara são os de 2008, quando nós já estamos no final de 2009 e, portanto, não é aceitável que isto aconteça. E, portanto, estes são alguns dos instrumentos fundamentais. Relativamente ao Parque Nómada, e eu não incluí aí só o Parque Nómada, incluí o Parque Nómada, o Bairro da Esperança, também, porque são problemas complicados. Como a doutora Dulce Amaral disse, criou-se um gueto. Ela disse uma espécie de gueto, mas não é, para mim é mesmo um gueto. E, portanto, isto não é solução. Como nós dissemos, fomos até os primeiros a falar nisso, aquilo que é preciso fazer é um contrato de responsabilização com a comunidade de etnia cigana. Portanto, aí estamos totalmente de acordo. Há direitos e há deveres, nós temos até um outdoor com essa frase, e, portanto, nós vivemos numa comunidade, cada grupo, portanto, tem as suas particularidades em termos culturais, mas há princípios de cidadania de quem vive em sociedade. E, portanto, para termos os nossos direitos, temos que cumprir determinados deveres. E, portanto, passa por aí. Mais uma vez, eu peço desculpa estar sempre a falar em Mértola, mas é o exemplo prático das coisas que conseguimos aplicar. Nós, em Mértola,
conseguimos fazer isso. Não, nem foi preciso contrato, porque desde o início responsabilizamos. Aqui a situação é mais complicada porque se deixou evoluir isto para uma situação que agora é muito difícil. Até porque, vamos lá ver, e portanto nós não demos direitos à comunidade de etnia cigana, mas exigimos o cumprimento de deveres e as coisas funcionam bem. Se for ver, funcionam muito bem. Aqui deixou-se chegar a uma situação muito complicada e o que é que no meu ponto de vista, isto está a levar? Está a levar a uma agudização da desintegração. Porque portanto, ao não exigir o cumprimento de determinados deveres à comunidade de etnia cigana e dando-lhe os direitos, estamos a fazer pender o prato da balança só para um lado. E, portanto, o que é que acontece? O resto da comunidade começa... Portanto, isto é que é perigoso. Há tempos o Francisco Santos estava a querer empurrar para uma determinada atitude que eu não tenho. Mas a Câmara tem tido. Porque ao fazer este tipo de relacionamento com esta comunidade, o que está é a agudizar os problemas. E, portanto, a prazo, isso vai ter reflexos portanto, da comunidade em geral relativamente à comunidade da etnia cigana. Portanto, nós temos, por exemplo, um caso que eu penso que é de sucesso no hospital através de um mediador. E, portanto, porque não exatamente, ter mediadores e ter um acordo, um contrato de responsabilização com os líderes da comunidade da etnia cigana. E, portanto, em que todos nos entendemos. Portanto, têm os direitos. Também têm que ter os deveres e, portanto, aí passamos a ter uma situação... É evidente que este problema não se vai conseguir resolver em 1, 2, 3 anos. Demora tempo a resolver. Agora, esta questão do Parque Nómada veio criar mais problemas, não é? E, portanto, e depois digo outra coisa, por exemplo, o bairro da Esperança, nós fizemos lá a nossa apresentação do candidato de Santa Maria, da freguesia de Santa Maria, e a Câmara tem aquilo tudo ao abandono, quer dizer, fez lá agora à pressa, antes das eleições, alcatroou, pavimentou melhor a rua, está a pavimentar a rua principal, mas não há condições de vida ali, quer dizer, e logo ao lado temos a Colina do Carmo, ficou tudo prontinho, com os passeios todos bem feitos, tudo ajardinado, mobiliário urbano, parque de estacionamento, não sei o quê. Mesmo ao lado, um bairro que já existe ali há não sei quantos anos, não tem passeios de jeito, não tem mobiliário urbano, não tem espaços verdes, mesmo os espaços de convívio que lá existia desapareceram. O nosso candidato referiu isso, portanto ele nasceu lá e viveu lá até à idade jovem, e portanto eu lembro no meu tempo havia aqui um sítio para jogar à bola, havia um sítio onde víamos cinema, havia um sítio onde nos encontrávamos. Hoje não há nada, quer dizer, e já não falando depois noutros bairros até mais próximos da cidade, portanto o bairro do Plano também está completamente abandonado, quer dizer, a Câmara vem dizer que fez umas grandes intervenções de requalificação no meio das urbanizações, até em zonas que a competência nem era da Câmara fazer, era do loteador. Pronto, mas estão feitas, ainda bem que estão feitas, com algum problema, porque também não ouviram a população que mora nesses bairros e, portanto, fizeram lá equipamentos que não são do agrado de quem mora lá. Pronto, e que traz problemas à vivência do bairro. Mas o bairro do Plano, por exemplo, também está completamente abandonado, quer dizer, um bairro antigo, um bairro de pessoas, portanto, humildes, mas que têm os mesmos direitos que os outros e, portanto, tem que ter o espaço onde vivem devidamente qualificado. O nosso Presidente da Junta do Salvador, que é, como sabem, é eleito pelo PS, tem feito um grande esforço lá de melhoria, mas tem que ser a Câmara a intervir na requalificação daquele espaço, não é? Doutora, esta questão deve ser feita, então, uma das prioridades do próximo Executivo. Eu queria só, antes de responder concretamente, 3 pontos que o Dr. Jorge Polido Valente falou, nomeadamente na internet, que tem que ser realmente um instrumento, e eu aí concordo perfeitamente, a internet tem que ser um instrumento ao dispor e ao serviço da comunidade. Mas nós temos no nosso programa, que já tiveram a oportunidade de ver, no que diz respeito à internet e numa tentativa de reduzir os custos, as despesas correntes, eliminarmos aos poucos até completamente a eliminação total no circuito interno, portanto, ser criado um sistema integrado no que diz respeito, porque repare, a Câmara funciona num sítio, o departamento técnico no outro, há aqui um que passa um papel, o papel vai para ali, aquele faz outro papel, que dá o seu despacho, depois vai outro. Hoje, com os meios de informática que há, com um sistema integrado, eliminava-se o papel a nível da instituição, embora se tivesse que teríamos que manter Desculpe o suporte. Só interromper, mas como eu trabalhei muitos anos na Câmara, sabe há quantos anos é que foi apresentado à Câmara
a proposta de gestão eletrónica de documentos, que é assim que se chama tecnicamente esse sistema, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que a Câmara recebeu uma proposta concreta de uma empresa. A Câmara de Beja. Ainda no tempo do Carreira Marques, eu lembro da apresentação. Isto é a nossa ideia. A Câmara de Mértola, a Câmara de Ferreira, a Câmara de Serpa já tem gestão eletrónica de documentos há muito tempo. Nós, em Lisboa, abolimos já há 4 anos o suporte papel. Exatamente. O suporte eletrónico fica muito, em termos económicos, ninguém imagina o que se gasta em papel e em tinteiros para as impressoras. E as empresas, a EDP, a própria DIA está a trabalhar na gestão eletrónica de documentos. Se nós temos hoje um meio destes ao nosso serviço, portanto, aí já íamos, em termos de despesa corrente, diminuir de uma forma em termos de bastante burocracia significativa. Para o cidadão, em termos e das empregadas, porque ali a empregada leva papéis para o lado de lá, depois daí a bocado vem uma mensageira, traz os papéis do lado de lá para o lado de cá, e isto é o dia inteiro. Em termos de arquivo, de informação, tudo, de consulta, o cidadão, a partir de um sistema desses, pode estar, mesmo um cidadão que não saiba de informática, pode ir à sua junta de freguesia, tem uma password, entra no sistema e pode saber internet. Pois, não, mas tem que estar ligadas em rede. E portanto, pode saber o estado em que está o seu processo. Portanto, este tipo de Queria coisas, só tocar nestes 2 pontos. Em relação à gestão atrás. Participada, pois eu já em todas as entrevistas tenho dito, está no meu programa, está acessível desde o dia 2 a todos os cidadãos, que uma das nossas bandeiras é realmente a gestão participativa, a gestão participada, ouvindo realmente todos aqueles. E tal como eu disse na primeira entrevista, não é dentro do nosso gabinete, atrás de uma secretária, que nós ouço o município A, B ou C, que eu sei, eu tenho que me deslocar. É a obrigação do Executivo deslocar-se ao local para in loco se aperceber das reais necessidades e do que é que realmente está a afetar. Quanto eu tinha aqui esta nota que o Soutor já se adiantou, que era realmente, é de louvar aquilo que o hospital fez com a integração no elemento da comunidade cigana no hospital como mediador. Penso que mais iniciativas destas terão que ser conseguidas, porque a etnia cigana tem um grande peso no nosso concelho e eles têm que ser integrados, mas dando-lhe responsabilidades, responsabilizando-os. Pois, eu acho que o caso do hospital é paradigmático, porque para além do mediador tem depois, digamos, algumas facilidades para as pessoas de etnia cigana poderem, portanto, estar lá quando tem alguém de família doente ou pronto, em situação complicada, para estarem lá como eles gostam de estar, mas sem prejudicar e sem... Cumprindo, de certo modo, cumprindo algumas regras. Exatamente. Cumprindo aquelas que são essenciais e respeitando aquelas que eles também, portanto, que a comunidade etnia cigana tem na sua cultura e que nós temos que respeitar também. Obrigada. Eu gostava de agora entrar para uma área relacionada com o turismo. Começava por si, doutora Dulce. Gostava que me dissesse alguns dos seus projetos a nível geral, a nível turístico, isto no que diz respeito à dinamização de alguns dos pontos turísticos da cidade. Posso referir, por exemplo, o Castelo, como o posto de turismo foi recentemente inaugurado, mas está ainda ali um espaço que pode ser dinamizado e pode ser aproveitado de outras formas. Já referiu a reprodução de eventos que podem ocorrer ali naquele castelo. De que forma é que este espaço poderia ser dinamizado? Sim, Isabel. Eu já tive a oportunidade também de manifestar, quer dizer que depois começam a ser tantas entrevistas que acabamos já por falar em todos. Isso faz parte desde o primeiro dia no meu programa, além de fazer parte do nosso programa, faz parte, como eu disse, do nosso plano estratégico, porque temos um programa e temos um plano estratégico. Este plano estratégico foi um trabalho que levou 8 meses a construir, não é impossível elaborar um trabalho desta envergadura em 2 ou 3 meses. É um trabalho muito complexo e que realmente está previsto a área do turismo, como não podia deixar de ser. Há que haver uma aposta que não tem havido em marketing territorial. Há que dinamizar essa parte, essa vertente, essa mais-valia do nosso concelho tem que, evidentemente, ser valorizado. E em termos turísticos propriamente ditos, eu já falei aqui nas rotas turísticas. O Castelo é uma mais-valia e, sem dúvida alguma, uma das
das obras emblemáticas do nosso concelho, obrigatoriamente, quase que é obrigação visitar-se, quem visita o nosso concelho. Tem falta de sinalética, quem se dirige a Beja não é com tanta facilidade que consegue chegar ao castelo. Há falta de sinalética, ou a sinalética que existe é deficiente, porque todos os dias, ainda esta semana, encontrei pessoas à procura de onde é que era o castelo, e muito menos que neste momento já lá está a funcionar o posto de turismo. A nível do posto de turismo, já foi qualquer coisa que se fez e que eu aplaudo, e dou os parabéns ao Executivo por ter realmente transportado para o Castelo o posto de turismo, mas não está suficientemente desenvolvido, na minha ótica, porque há lá uma série de mesas e cadeiras que tudo levava a crer que havia de quando, nos dias quentes de verão, que a pessoa, quando desce de visitar o castelo, poderia tomar uma aguinha e um café e ali sentado. Parece que não. A pergunta que eu formulei diz que é para as pessoas verem as brochuras e que não irá ter seguimento. O castelo poderia ser aproveitado muito melhor, não só com esse barzinho, como com promover o concelho em termos turísticos, sei lá, não podemos esquecer que o turismo não é apenas, temos tantas igrejas na nossa cidade, temos os museus, temos as ruínas de Pisões, que é uma obra lindíssima. Há poucos dias visitei-a, precisa de algum tratamento, precisa de ser cuidada. Aquele acesso às ruínas, em tempos teve vegetação verde, que ainda lá está o resto de umas romanceiras, mas precisa de ser revitalizado. Bilhetes ilustrados sobre todas as coisas que há para visitar no nosso concelho, CDs, e essa venda poderia ficar centrada no castelo. Além de que temos uma história riquíssima que poderia ser aproveitada para ser divulgada com figuras históricas vestidas mesmo com traje antigamente, à semelhança do que se faz noutras autarquias do país. Estou a pensar em Castro Meirim, que se faz a feira medieval, aproveitarmos a altura do verão para se fazer, e conheço algumas cidades em Espanha, onde se faz aquelas peças de teatro, que temos até muito bons atores no nosso concelho, não só os que estão ligados à rádio, à Pax Júlia, como à Capricho, como os da Casa Amarela, que é um grupo de teatro amador que tem uma grande profissional, que é a doutora Gisela, que está subaproveitada, que aquela mulher há que lhe dar o destaque que ela merece nesta cidade. Peço-lhe que finalize, porque estamos mesmo em cima do turismo. Exatamente, do turismo. Nós consideramos que o potencial turístico de Beja está praticamente por explorar. Portanto, a Câmara não tem investido minimamente nessa área e portanto, é necessário agora avançar muito rapidamente. Quais são os pontos principais para nós? Desde logo a valorização do património, portanto, para fins turísticos. Não só os monumentos, mas os próprios museus, os equipamentos culturais e desportivos têm que estar valorizados do ponto de vista turístico para sermos atrativos. Nós temos que atrair mais turistas a Beja para criar a dinâmica de mercado turístico, porque senão continuamos a ter um número de turistas inferior a outros concelhos daqui do distrito, o que não faz qualquer sentido, sendo nós a capital do distrito e tendo um potencial por explorar. Depois, há áreas que estão completamente subaproveitadas. Portanto, o Guadiana, que está aqui tão perto, está completamente esquecido. Portanto, uma das 40 promessas que Francisco Santos deixou por cumprir foi precisamente a ligação da cidade ao Guadiana. Nós propomos não só que seja feita essa ligação através de uma ecovia, e isso tem que ser feito por fases, e tem que ter, durante o percurso dessa ecovia, tem que ter algumas estações, digamos, nomeadamente, estações em sentido real e em sentido figurado. A estação, por exemplo, de Baleizão pode ser um ponto de apoio excelente, porque tem lá infraestruturas que poderão ser aproveitadas para esse fim. Pisões, portanto, os pisões de Quintos, os moinhos dos pisões de Quintos, portanto, há uma série de pontos neste percurso, e depois o próprio rio, os moinhos do Guadiana, das Azanhas, que eu conheço bem, e que, lamentavelmente, a Câmara deixou fugir para património particular, porque os proprietários dali conseguiram registrar aquilo por uso campeão, porque a Câmara não se mexeu. Agora é que está a tentar reaver, mas já é tarde.
e, portanto, criando ali, nas margens do Guadiana, uma zona de lazer fluvial, à semelhança do que existe noutros pontos, e que permita que as pessoas usufruam aquilo, mas com condições. Portanto, atualmente é usufruído sem condições, depois fica degradado, fica sujo e, portanto, não tem o mínimo de apetência para turistas, não é? Depois, há um outro polo turístico que eu não percebo como é que a Câmara ainda não acordou para ele, passado este tempo todo. Nós temos uma barragem, numa zona tão árida como a nossa, para além do rio, temos depois a barragem do Pisão em Bringel. Quer dizer, e a Câmara ainda não se preocupou sequer em fazer um estudo prévio para criar ali uma zona de lazer. Quer dizer, temos ali um ponto excepcional, ainda por cima, junto a Bringel, que tem um potencial turístico em termos de património arquitetónico e património rural, e património até etnográfico, com as olarias. Temos ali todas as condições para criar um polo de dinamização turística, até porque Bringel precisa disso, não é só o concelho e a cidade que precisam, Bringel também precisa. Quer dizer, e nem sequer há uma iniciativa mínima por parte da Câmara para valorizar aquele polo. Depois, há outras coisas, quer dizer, a Mariana Alcoforado, que é conhecida em todo o mundo. Há livros publicados em japonês, as cartas portuguesas estão publicadas inclusive em japonês, em chinês, em mais de 20 e tal línguas. É uma referência no imaginário e que poderia ser explorada. Temos ainda no Convento da Conceição ali um princípio que poderia ser muito bem aproveitado ao nível da atração turística, e íamos ter aí excursões só para verem as janelas, depois se recriasse ali um ambiente, como recriando também o convento na altura da Mariana Alcoforado. Agora com os novos instrumentos tecnológicos consegue-se fazer ali um mundo imaginário virtual da Mariana Alcoforado. Depois temos de ter também um programa de eventos ao longo do ano, um programa organizado como deve ser, que tem que ter 3 ou 4 eventos de grande dimensão ao longo do ano. Temos a Ovibeja, é preciso ter outros grandes eventos ao nível da Ovibeja. Um deles poderia ser perfeitamente o Festival do Amor, que foi uma iniciativa inédita aqui em Beja, que a Câmara não apoiou devidamente e, portanto, desapareceu daqui, e os organizadores até já estão a propor organizá-lo no Algarve, onde foram recebidos de braços abertos, o que é lamentável que isto aconteça. Portanto, ainda por cima ligando a Mariana Alcoforado ao Festival do Amor, portanto, há aqui um potencial de atração de visitantes enormíssimo. E depois, entre os grandes eventos que marcarão as épocas principais, o verão, o inverno, a primavera, o outono, temos de ter eventos intermédios direcionados para públicos muito específicos, para a juventude, nomeadamente, para o Beja Alternativa, por exemplo, que era uma iniciativa de muito interesse, acabaram com ela porque deixaram-na de controlar politicamente e, portanto, a partir daí acabaram com ela. Portanto, há um conjunto de iniciativas e de mostras que poderiam dinamizar. Uma outra coisa, não há um guia turístico de Beja, na verdadeira acessão, como existiu em tempos. Eu sei, por exemplo, que houve pessoas aqui de Beja que há mais de 10 anos que entregaram na Câmara uma proposta de guia turístico que ainda hoje está por publicar, não é? Os produtos regionais e a gastronomia não têm a promoção que deviam ter. Portanto, no fundo, isto tudo junto e depois promovido como deve ser, com um plano de marketing territorial que abrange também a área do turismo, associado à grande infraestrutura que é o aeroporto e que nos pode trazer turistas, tínhamos aqui uma estratégia e um caminho para seguir. Infelizmente, isto continua adiado. Não é? Doutora, passo-lhe a palavra e peço-lhe que seja breve, porque estamos mesmo no final do nosso tempo. Vi que tem umas anotaçõezinhas. Umas anotações nada de especial, e essencialmente no que diz respeito a esta matéria, há nitidamente, isto é visível, que tem havido uma falta de visão estratégica por parte do Executivo no que respeita ao grande potencial na área do turismo que existe no nosso concelho. E nós ou apanhamos o barco neste momento com o potencial do Porto de Águas Profundas de Sines, com a IP8, a A26, o aeroporto que está brevemente será inaugurado, e o grande lago artificial que é o Alqueva. Já sabemos que
a autoestrada vai ligar a Espanha, isto se o PSD não for governo, se for não sabemos o que é que irá acontecer. Nem relativamente ao que se o PSD for... Nós ou agarramos esta oportunidade neste momento, que temos uma grande oportunidade de desenvolvimento do nosso Conselho e temos que aproveitar todas as iniciativas privadas, dos privados que surjam. A autarquia tem que estar desperta para apoiar em termos de logística, em todos os termos, e ter flexibilidade suficiente para, além de apoiar, fazer algumas cedências. Se essas cedências daí advierem mais valia, mais emprego para o Conselho, porque o desemprego é muito grande no nosso Conselho. Muito obrigada. Eu tinha aqui ainda um conjunto de temas que podíamos discutir, de certeza que haverá ainda oportunidade. Infelizmente, por hoje vamos ter que ficar por aqui. Obrigada aos dois pela vossa participação. Quanto assim, não deixe de acompanhar os nossos Frente a Frente, que vão continuar até mais perto das eleições.